Olá, oitavo ano, aqui. Na aula de segunda-feira, ontem, eu enviei para vocês um vídeo fazendo a correção do restante dos exercícios que ficaram com relação à área de circunferência. Foi isso? A área de círculo. Enviei a correção do exercício 5, 6 e 7, que ficaram faltando, que a gente já tinha corrigido esses aqui na nossa última aula antes do feriado. Eu espero que vocês tenham sentado e efetuado essa correção direitinho. Vocês não podem, pessoal, não é a primeira vez que eu falo isso, mas eu sempre vou estar repetindo. Vocês não podem ficar aguardando só o vídeo chegar para pegar as resoluções e repassar para a apostila a resposta. Vocês têm de estar resolvendo, quebrando a cabeça, tentando fazer. Tenha um rascunho do lado, porque matemática a gente tem de ter, né? Tem de estar fazendo cálculos, fazendo rascunho. E é isso aí, tá, pessoal? Espero que vocês também tenham feito a correção. Esse vídeo foi enviado ontem. Então, que vocês tenham sentado, os espaços aí na apostila são suficientes para vocês estar repassando todas as resoluções e entendendo o que está acontecendo, tá? Não é só pegar a resposta final e colocar. Tem de pôr todo o processo, todo o desenvolvimento. Hoje, para a nossa aula de hoje, nós vamos aprender volume, tá? Então, nós temos aí na página 56 e 57 da apostila didática. Vou mostrar aqui a página para vocês, tá? Nós vamos aprender volume de paralelepípedo e volume de cilindro aí hoje. Nós vamos aprender 2 volumes e logo depois nós temos a lista de atividades para resolver, que já vai ficar como restante da aula de hoje. Primeiro, vamos falar de volume. A gente calculou área, área de figura plana. A gente aprendeu um tanto de área lá, né? De quadrado, de retângulo, de losango, de trapézio, de paralelogramo, até finalizar com a área do círculo. Foi a última matéria que a gente viu que eu encerrei ontem, né? Fazendo a correção dos exercícios de área do círculo. Hoje nós vamos estudar volume. O que vem a ser volume? Volume, capacidade. É o tanto que cabe dentro de alguma coisa, porque a área, ela é figura plana. Por exemplo, eu vou calcular quanto que eu vou gastar de cerâmica para colocar na cozinha da minha casa. Sua mãe, seu pai vai dar uma reforma na casa, vai trocar o piso da garagem. Vamos calcular quanto que eu tenho de comprar de lajota, de cerâmica para colocar nessa garagem. Então eu vou cobrir aquele fundo ali, aquele piso e pronto. Agora, volume é a mesma coisa de capacidade. É o que cabe dentro de alguma coisa. Um exemplo, eu pego esse vidrinho meu aqui de água. O tanto de água que cabe dentro desse vidrinho aqui, ó, que é 500 ml, é o volume da minha garrafinha. 500 ml, é o tanto que cabe dentro. Se eu pego um balde, eu vou encher um balde de água, volume é o tanto que cabe de água dentro daquele balde. Eu tenho um potinho, vou encher aquele potinho de areia. O volume daquele potinho é o tanto que cabe de areia dentro dele. Então, volume é caber dentro. Caixa d'água. Quantos litros cabe dentro da caixa d'água da minha casa? É o volume da minha caixa d'água, é o que cabe dentro. Um copo normal esse, né? A gente tem até um desenhozinho de um copo aqui, ó, com água. Quanto de água que cabe dentro desse copo aqui? Nós temos uma latinha aqui, né, de atum, né, ou de sardinha. Quanto que cabe aqui dentro de atum? É o volume da minha latinha. Então, toda vez que a gente for calcular volume, a gente está calculando o tanto que cabe dentro de alguma coisa. Hoje nós vamos falar de 2 volumes. O volume do paralelepípedo retângulo e o volume do cilindro. Um paralelepípedo retângulo, primeiro vamos entender os nomes. Paralelepípedo, bem de paralelos. Paralelepípedo retângulo é uma figura que tem lados retangulares, por isso que chama paralelepípedo retângulo. Todos os lados são retangulares
e eles são paralelos aos pares. Aqui na apostila, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui é um exemplo de um paralelepípedo retângulo. Esse lado aqui é paralelo com o que está aqui atrás. Esse lado aqui é paralelo com o outro que está aqui atrás. E essa tampa aqui é paralelo com o fundo, tá? E aqui nós temos comprimento, largura e altura. Então, nesse desenhozinho que está na apostila de vocês aqui, ó, o comprimento é 6 centímetros, a largura é 5 centímetros e a altura é 4 centímetros. E isso aqui é um exemplo de um paralelepípedo retângulo. Se eu for calcular o volume desse paralelepípedo, é multiplicar as 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Ou seja, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então, eu vou falar que meu volume, ele é um volume de 120 centímetros cúbicos, tá? Essas unidades são dadas em centímetro. Quando é área, a gente fala centímetro quadrado, metro quadrado. Quando é volume, é centímetro cúbico, metro cúbico. A unidade ela é cúbica. Por que no volume a unidade é cúbica? Porque nós temos 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Por isso do cúbico, tá? Então, calcular um volume de um paralelepípedo é simplesmente isso. Aqui nós temos na página 56 ainda outro paralelepípedo retângulo. É só lembrar de uma caixa de sapato. Todo mundo tem uma caixa de sapato em casa, eu já vi uma caixa de sapato, né? Comprimento, largura e altura. A caixa de sapato nós temos esse lado aqui mais compridinho, aqui na lateral da caixa é menorzinho, mas é tudo retângulo. A tampa da caixa é igual ao fundo da caixa, então a tampa é paralelo com o fundo. Esse lado mais compridinho é paralelo com o que está lá atrás. E essa parte aqui mais, esse retângulo menorzinho é paralelo com o outro lado de cá. Então nós temos comprimento, largura e altura. Então, calcular o volume dessa caixa de sapato aqui é multiplicar as 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Ok? Então, calcular o volume de um paralelepípedo é só isso. Identifica o comprimento, identifica a largura, identifica a altura, multiplica os 3 e não esqueça de colocar a unidade. Se as medidas estiverem em metro, você vai responder tantos metros cúbicos. Se a medida estiver em centímetro, você vai responder tantos centímetros cúbicos. Eu tenho aqui o exemplo de uma caixinha. Eu tenho uma caixinha aqui na minha mão, que é um exemplo de um paralelepípedo retângulo, né? Aqui está o comprimento da minha caixinha. Virando aqui, ó, tá a largura da minha caixinha. E aqui o tanto que sobe é a altura da minha caixinha aqui, ó. Esse lado aqui é paralelo com esse outro que eu estou mostrando aqui atrás, ó. Esse lado aqui é paralelo com esse daqui, ó. E a tampa da minha caixinha é paralelo com o fundo, né? Então, por isso que é chamado paralelepípedo retângulo, né? São lados paralelos e que são todos retangulares, ó. Retângulo, 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 tudo retangular. Tá bom? É só lembrar da caixa de sapato, não tem erro. Então, para sair do paralelepípedo, então, retângulo, vou tornar a repetir. Basta multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Achou o volume. Agora nós vamos falar do cilindro. O cilindro, aqui nós temos 3 exemplos de cilindros aqui na apostila de vocês, ó. É esse formato aqui, um copo de água, um rolo de papel higiênico, uma latinha de atum. Então, são exemplos de cilindro. Então, cilindro é como se fosse uma latinha. Ela tem o fundo circular, né, a base circular, a tampa também circular e aquele corpo arredondado, né? Olhem só para vocês verem aqui a latinha de atum. A tampinha dela é igualzinha ao fundo que está encostado aqui embaixo. E ela tem um corpo circular. Esse rolo de papel higiênico, ele está deitado.
Mas essa parte aqui é igualzinha que está lá do outro lado, que são as bases e o corpo redondo. Olha o copo de água. O fundo do copo que está encostado aqui é igual a essa parte que está aberta aqui, ó. E ela tem um corpo arredondado. Então, tem tanto de exemplo que a gente pode ter de cilindro. Uma lata de leite condensado, lata, não é a caixinha. A caixinha já é um paralelepípedo retângulo. É a latinha. Ela tem de ter o fundo e a tampinha circular e o corpo arredondado. Uma lata de Nescau, uma lata de farinha láctea, uma lata de leite em pó, uma lata de Neston. Essa garrafinha minha de água, né? Ela tem o fundo aqui circular e o corpo arredondado. Um vidro de óleo que seja arredondado, que não seja aquele quadradinho retangular, né? Então, a gente tem vários exemplos dentro da casa da gente aí de cilindro, né? Então, basta ter o fundo circular e o corpo arredondado. E como que a gente calcula a área do cilindro? A área do cilindro, a área não, o volume, né? Nós estamos falando de volume. Eu quero saber o tanto que cabe lá dentro. Ó como que a gente calcula, presta atenção aqui, ó. Cilindro, tá? Vou escrever aqui, ó. Cilindro. O volume do cilindro é calculado assim, ó. Área da base vezes altura. Esse AB que eu tô colocando aqui é a área da base. Só que o cilindro, presta atenção comigo, eu vou desenhar mais ou menos um cilindro aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu desenhei um cilindro aqui. Isso aqui é como se fosse uma lata, né? Uma lata de leite ninho, uma lata de alguma coisa, de leite em pó, de leite condensado. Então tá. Só que tanto a base dela quanto a tampa, elas são circulares, é um círculo. E isso aqui no círculo, ó, daqui até aqui, vocês já sabem que é raio. Aqui, ó, daqui até aqui, vocês já conhecem. A gente tem um círculo, a gente sabe que isso aqui no círculo, ele é o quê? Ele é o raio. Esse desenho que eu tô fazendo aqui, ó, esse desenho circular que eu tô fazendo aqui, é o fundo do meu cilindro. É como se fosse o fundo dessa lata e a tampa também dessa lata, que ela é tudo circular. Então, na hora de calcular o volume do cilindro, ele é área da base. Esse AB aí significa área da base. Você pode até puxar uma setinha aí, ó, e escrever área da base. Você sabe o que ele significa aí. Então, só que a base do meu cilindro, o que ela é? Ela é um círculo. Ela é um círculo. E a área de círculo nós já estudamos na matéria anterior. Então, na hora de calcular meu volume, eu vou colocar, então, a área do círculo, que é π vezes R2. A gente não estudou isso? A área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Então, vai ser a área do círculo, que é π vezes R2, vezes a altura. Aí, ó. Então, para calcular o volume de um cilindro, é essa forma que nós vamos usar. Área do círculo, que é πr2, vezes a altura. Eu vou dar um exemplo aqui que eu coloquei aqui. Vamos supor que esse raio desse cilindro meu aqui, ó, eu fale que ele seja 5 centímetros. E a altura aqui, ó, ela vai ser 12 centímetros. Aí, eu desenhei uma latinha, ela tem raio de 5 centímetros e altura de 12 centímetros. Vamos calcular comigo aqui o volume, então? Quanto que cabe aí dentro dessa latinha que eu desenhei? Só para vocês verem como que fica o cálculo. Então, aqui, ó, volume vai ser igual a π vezes... Eu não vou pôr 3,14 agora, não. Depois eu coloco. Raio. Quem que foi meu raio? 5 centímetros, ó. Então, vezes 5 ao quadrado, vezes... Quem que foi a altura da minha latinha? 12 centímetros. Aí eu vou fazer as continhas. Π vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, né? Então, vezes 25 vezes 12.
Aí eu vou fazer a conta toda aqui, ó. Eu vou deixar o pi por enquanto. Depois eu coloco esse 3,14. Vamos fazer 25 vezes 12? Vamos fazer comigo a continha aqui no cantinho, ó. 25 vezes 12. 2 vezes 5, 10, 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Pulando uma casa. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2. Então, 0. 10 eleva 1, 3. Então, nós tivemos 300. 25 vezes 12 é 300. 300 vezes π, eu vou colocar 300 π centímetros cúbicos, tá? Eu disse para vocês que quando a unidade é volume, ela é cúbica. Se aqui está em centímetro, então centímetro cúbico. Se fosse metro, metro cúbico. Pronto. Essa resposta 300 π centímetros cúbicos, ela já é uma resposta válida. Mas, e se o exercício pedir para substituir o π? Não é errado a gente deixar com o π não, tá? Eu falar 300 π centímetros cúbicos já é uma resposta correta. Mas se for uma questão de marcar e não tivesse π lá, tiver num decimal, aí eu tenho de multiplicar. Ou então, vocês lembram daqueles exercícios que a gente corrigiu de área da circunferência? Que ele pediu para usar o 3,14 em todos os πs, aí a gente tem de usar, tá? Então, essa resposta ela pode ser dada assim, ou aqui, ó. A gente sabe que o π vale 3,14. Então, 300 π é a mesma coisa de 300 vezes π. Quando o número vem agarradinho assim, ele está multiplicando, né? Então, nós vamos fazer 300 vezes 3,14. Acompanha comigo aqui, ó. Não é uma conta difícil. 3,14 vezes 300. Coloca o 300 embaixo, porque aí a gente conserva os dois zeros. Dá menos conta, tá? Então, a gente vai conservar esses dois zeros aqui. 3 vezes 4, 12, eleva 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 3, 9. E nós temos duas casas depois da vírgula aqui, ó. Então, nós vamos contar 1, 2, 942. Aí, ó, vírgula 00. Esse 00 nem precisa dele aqui, ó. Ou então, nós vamos colocar 942 centímetros cúbicos, né? 300 π centímetros cúbicos é a mesma coisa de 942 centímetros cúbicos. Ok? Aqui nem deu num decimal, né? Porque 00 não precisa de colocar. Então, pessoal, nosso conteúdo de hoje é isso aí. Então, essa explicação que nós temos aqui embaixo, esse desenho do cilindro aqui, foi tudo que eu desenhei aqui no quadro, foi tudo que eu expliquei. Então, nós aprendemos a calcular dois volumes aí. Do paralelepípedo retângulo, que é só fazer comprimento vezes largura vezes altura. Só multiplicar as três dimensões. E do cilindro que nós temos aí, tá? E aí o seguinte, em complemento com a nossa aula de hoje, porque esse vídeo aí não tem nem 20 minutos, tá? E nossa aula é de 45 minutos. Tem turma que tem 2 aulas na terça-feira, então são 90 minutos. Então a aula não encerrou aí não. Se precisar de assistir o vídeo de novo, nossa, eu não entendi bem, fiquei na dúvida. Volta aí, pessoal, assista quantas vezes precisar. O importante é entender o conteúdo. Vocês vão fazer para mim ainda como atividade agora. É sentar, pegar a apostila na página 58 e vocês vão resolver esses 4 exercícios aqui para mim, ó. Sobre isso que eu acabei de explicar, tá? Exercício 1, 2, 3 e 4 da página 58, tá bom? Que é o que a gente vai corrigir na nossa próxima aula, que será quinta-feira. Tudo bem? Então, por favor, tá? Vamos aí fazer os exercícios direitinho agora, hoje. Sentar e fazer. Não é aguardar a resposta, uma correção lá na aula virtual de quinta-feira. Não é isso, tá, pessoal? Então, bons estudos para vocês.